cinema! Finalmente uma experiência, Tom Cruise, eu te amo, gato. Ó, intenso, implacável, avassalador e ambicioso. Missão Impossível 8, Acerto de Contas, parte 2. Assistimos agora e galera, visceral. Cara, a primeira coisa que eu falei pro André quando terminou o filme é: o Tom Cruise, ele sabe fazer cinema, ele sabe o que o público quer. E claro, a gente tá no Missão Impossível 8, então não dá pra exigir muita coisa. É o mesmo formato, se a gente for avaliar, de Premonição. As pessoas que gostam de Premonição, que eu gostei, mas as pessoas assistiram a nossa crítica de Premonição no mudo, ou só quando o André falava, tirava do mudo, que eu gostei do filme. É um filme direcionado para este tipo de público. Então assim, se você quer viver uma experiência de cinema, de ação brutal, de ação grandiosa, explosões, intensidade, vá assistir Missão Impossível Acerto de Contas parte 2. A gente separou inúmeros pontos positivos aqui, inúmeros, para conversar com vocês, mas eu falo já de cara. É melhor do que o anterior, na minha opinião. Quase 3 horas de filme e você nem percebe. Vamos conversar sobre Missão Impossível. Vamos lá, galera. Temos um bom filme pra você assistir no cinema aqui. Eu fico feliz de trazer um bom filme, claro. Sempre vai ser na nossa concepção, né? O canal é nosso, né? A opinião tem que ser nossa, né? Mas aqui a gente tem um bom filme e a gente tem um bom filme pro cinema. É uma experiência cinematográfica. Mais uma vez, o Tom Cruise, ele proporciona uma experiência cinematográfica depois, na minha opinião, do Top Gun Maverick. Cara, tem uma coisa que você citou, o Premonição. O Premonição 6, aqui é a mesma coisa como o Gabriel disse. Se você gosta do Missão Impossível, se você é fã do Missão Impossível, fique em paz. Fique em paz. E vai de peito aberto, aqui é naquela linha de chegada aqui, ó. Compra o na maratona. Na maratona. Compra o baldaço ou o pipoca refil. Vai assim, ó, igual Naruto. Que você vai se sentir muito feliz. E aqui a minha opinião, que eu coloquei no Premonição, que a gente tá discutindo nessa parte, que aqui nós temos uma diferença nesse acerto de contas aqui no Missão Impossível. Quem é de fora pode gostar muito desse filme. Porque tem um capricho. Tem. E tem uma imersão muito forte. Eu não sou o grande fã do Missão Impossível. Eu acho legal, eu acho ok. Mas aqui você tem uma imersão e o Tom Cruise consegue te causar emoções, sentimentos do cinema. Ele consegue fazer isso através do filme, que tem uma dinâmica incrível e tem um ritmo ótimo. Eu tava indo triste no cinema. Eu falei, 3 horas de filme. Tava mesmo. E eu não achei o primeiro tudo isso. Eu falei, o primeiro eu não achei tudo isso, achei ok. Vai vir a parte 2 e 3 horas. Precisa ser um filme. E o filme galera. Eu tô feliz de ter visto um filme. Esse filme pra cinema é incrível. É incrível. Ele te dá uma percepção, te causa emoções. Pra quem gosta do Missão Impossível, pra quem gosta de filme de ação, Missão Impossível é uma grande surpresa. E pra quem gosta do Tom Cruise, que ele tá lindo. Eu gosto do corte de cabelo. Eu não gosto muito desse cabelinho dele. Eu gosto desse cabelinho que tem um mullet. Ele já passou dessa fase. Eu gosto do cabelinho, porque aqui na Linhagem Geek a gente fala até do cabelo, né? Eu gosto do cabelinho que tem o mullet aqui, ó. Porque no Missão Impossível, no 7, né? No Acerto de Contas parte 1, ele tá com o cabelinho, né? Retinho, pá, na régua. Esse aí ele já tá com o cabelo maiorzinho. E eu gosto desse visual, rejuvenesce o Tom. E galera, cara, ó, a gente separou os pontos positivos e os pontos negativos. Aquele modelo padrão da Linhagem Geek.
e nota no final. Pra começar, eu quero agradecer demais a participação, a confiança e a credibilidade que vocês estão dando pra Linhagem Geek. É o primeiro e único canal que está classificado na categoria de influenciador de cinema, TV e streaming e na categoria podcast, tirando os que já vieram classificado pelo histórico. A Linhagem Geek é o primeiro e único canal que já está classificado. Tem outros competindo, mas nós nos classificamos com antecedência. Então, muito obrigado de coração. Em segundo lugar, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, compartilharem, curtirem, dar uma hypada que ajuda também demais aqui no canal. E agradecer o Hunter, que convidou a gente, o Capitão Hunter, que permitiu que a Linhagem Geek participasse da Hobbycon. Foi um evento muito legal. Agradecer demais a todos vocês que foram lá na Hobbycon, que prestigiaram a Linhagem Geek, que viram a gente, que tiraram foto com a gente. Foi muito legal receber todo o carinho de vocês. Muito obrigado a todos que foram lá. Foi um momento muito emblemático, muito importante. A primeira vez que a Linhagem Geek faz parte do line-up de um evento geek. Então foi muito legal. Conhecemos o Leonardo Camilo, o Marcelo Campos, o Luiz Antônio Lobuê, vários influenciadores. Então foi bem legal e mais uma vez, Hunter, obrigado pela confiança, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto positivo aqui, começando sempre pelos pontos positivos, Tom Cruise. O Tom Cruise, galera, é aqui, ó, anotei assim, ó, é uma combinação rara de vulnerabilidade e intensidade inabalável que distinguem Ethan Hunt de um simples herói. Porque é o seguinte, malandro. É o famoso especialista em tudo. Cara, o Ethan Hunt, nesse, eu falei pro André, ele é praticamente uma divindade. Eu até brinquei com o André, eu falei assim, no filme ele vai se transformar num deus. Porque realmente é um cara que não teme, ele não tem medo. Eu acho que o único medo... Por que o Ethan Hunt, ele se assemelha a um grande herói? Porque o único medo, um herói invencível, o único medo do Ethan Hunt, e também fazendo uma análise mais simbólica do Ethan Hunt, o único medo dele é perder as pessoas que ele ama. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de absolutamente nada. Ele é praticamente invulnerável. Ele é invencível, impenetrável. Só falta voar e disparar raio pelo olho. E isso daí, galera, dentro de todo o histórico que a gente viu de Missão Impossível, faz todo sentido. É um filme que se respeita, se homenageia. E o Tom Cruise tá impecável no papel. O filme é uma ode a si mesmo. Ode a si mesmo. Como a gente falou isso. É um filme que vai apelar bastante pros fãs. Então, se você é fã de Missão Impossível, vai ter milhares de fanservice. Eu que não sou fã, o filme também deixa claro pra você o fanservice, né? Explica, porque ele acho que ele pensou. A gente já tá no 8, mas mesmo assim a gente precisa explicar algumas coisinhas pra quem pode estar chegando agora. Então tem essa ponte. E isso é legal. Por exemplo, eu não ia pescar se o filme não me explicasse. Que eu não sou um fã. Eu vi o Missão Impossível 1, eu vi o 2, eu vi o 3 e eu não lembro os outros. Eu vi o do Henry Cavill, vi que eles saem na mão, na trocação. Mas eu vi uma vez, eu esqueci. É que Missão Impossível não é um filme que tu vê várias vezes, pelo menos pra mim, não é um filme de você ficar vendo várias vezes. O 2 me irritou com muita câmera lenta, mas eu sei que é da época. Mas assim, o filme, ele homenageia a franquia. É, isso aí. Ele se homenageia e o Tom Cruise faz isso muito bem. Ele homenageia o personagem, ele homenageia o elenco, ele homenageia os profissionais que fizeram do Missão Impossível esse sucesso. Em relação ao Ethan Hunt, ele é o Messias. Ele é o grande salvador ali. É o predestinado. Ele é o predestinado, fica claro, ele é o cara que tem a missão. O filme deixa claro isso, né? Todos temos uma missão a cumprir e o Ethan Hunt, a missão dele é ser o Ethan Hunt. É isso aí. Então o filme, ele abraça isso e você tem o personagem fazendo tudo. Personagem água, céu e mar. Você tem o personagem fazendo de tudo. Eu acho que nesse aqui, ele só não dirige. Dirige? Ele dirigiu. O filme? A direção do filme? Não tem moto e não tem carro. Tem o carro quando ele tá perseguindo o cara no final.
Então tem tudo. Só não tem moto. É que é breve. Não tem a moto, né? Que é um clássico também. Tem corridinha, tem Corrida tudo. pra cacete. Ele sai correndo de São Paulo e chega em Santos em 5 minutos. Mas como corre? Em 5 minutos no primeiro sprint. Mas o filme, ele faz isso. E o personagem, eu até falei pro Gabriel no cinema, falei, o Ethan Hunt faz o 007 não ser nada. O André até deu um exemplo bem legal. Eu falei pro Gabriel. O Ethan Hunt é o James Bond do 007, do Tom Cruise. Eu falei, o Tom Cruise fez o 007 dele. O Ethan Hunt é um 007 e muito bem feito. E o personagem aqui, ele tá implacável. E só pra finalizar o destaque pro Tom Cruise, né, ele não precisa dessa afirmação ou reafirmação. Mas da velha guarda, se a gente olhar a velha guarda, fazendo um exercício aqui, o Tom Cruise, ele tá desde a década de 80 se mantendo como um ícone do cinema da ação. Faça um exercício e tente resgatar atores que começaram na década de 80 e estão ativos, estão na atividade até hoje e conseguem manter o mesmo nível de entrega, de performance e de atuação. É muito difícil. Então o Tom Cruise, ele vive pra isso. O Tom Cruise é o Cristiano Ronaldo do cinema, galera. É inacreditável o que esse cara faz. E ele é praticamente zero dublê. A cena do avião, ele filmou, ele fez a cena do avião. Tem 2 cenas nesse filme, galera, que são o nível de tensão que você fica, você nem respira. Realmente é um filme absolute cinema. E pegando o gancho da homenagem que o André faz, que o André trouxe, o começo do filme é muito bom porque ele faz um resgate de todos os Missões Impossíveis, trazendo imagens, momentos, para conceituar o fã. O diretor, o Christopher McQuarrie, ele dirigiu, mas com certeza o Tom Cruise também faz parte da produção do filme. Então ele coloca no começo porque ele sabe que 90% das pessoas que vão assistir Missão Impossível gostam desse gênero, desse blockbuster. Isso é um blockbuster, galera. Então ele já joga na tua cara todos os Missões Impossíveis pra você ser abraçado. Isso é respeito com o fã. Outras homenagens acontecem durante o filme, inclusive o resgate de um personagem que aparece lá no primeiro, que eu achei classe A amarração que eles fazem, e eles ainda fazem um fanservice, galera. Não vou entregar, mas eles fazem um fanservice com um objeto do primeiro sensacional. Quase chorei essa hora. Foi muito lindo. Então, a homenagem com a história do Missão Impossível é muito bonita. Outro ponto positivo que a gente, obviamente, precisa destacar são as cenas de ação, né? Assim, a ação do começo até o fim, tá, galera? O negócio é eletrizante. Eu já vou puxar a ação com ritmo, tá? Porque é muito importante você ter um filme de quase 3 horas e você conseguir manter esse ritmo. Quando o André falou, putz, 3 horas de filme, eu falei pra ele, você não tá indo assistir Brutalista, você tá indo assistir Missão Impossível. E o que eles já colocam logo no começo, já uma baita cena de ação pra você, já pra ele te colocar no tom que o filme te leva até o final. E o ritmo, ele geralmente não é um filme de ação, né? Ele vai crescendo, né? Ele faz uma escada. Tem um pico, cai, outro pico, cai. O Missão Impossível, ele fica lá em cima o tempo todo. Então, a adrenalina do filme é altíssima. E as cenas de ação, eu vou dar só 2 detalhes aqui pra vocês de cena de ação, pra vocês se prepararem. Porque eles trabalham, né, com ambientações diferentes. Então você tem a cena do mergulho, que é um negócio, você não tem respiro. A direção da cena do mergulho pra mim, é uma das melhores cenas de ação que eu já vi nos últimos tempos, tá?
A direção, a condução, a tensão, a organização, a trilha sonora pontuando no momento certo e a cena dos bimotores que aparece no trailer. Que aparece, inclusive o Tom Cruise já se mostrou várias vezes ele gravando essa cena. Essas duas cenas, galera, são fantásticas. O filme é bem dirigido. A trilha na hora certa, as cenas de ação, o CGI fantástico, você não repara, né? Uma vez ou outra eu senti o CGI, mas de resto tá tudo certo. Não tem o que falar. A direção é fantástica. Realmente, essas duas cenas que o Gabriel falou, a direção te coloca, você tem imersão no filme. Tem. E outra estratégia é o que a gente fala, filme de ação, a história, é difícil você ter uma história genial. Então o que você pode fazer? Você pode proporcionar cenas ou sequências de ação que você vai ficar com ela na cabeça e que em algum momento você vai querer assistir ela isoladamente de novo. Como a gente falou no podcast aqui com o Solano, com o Afonso Solano, falou assim, às vezes eu quero ver uma cena do filme, eu não quero ver o filme inteiro. Então eu procuro. O Missão Impossível, com certeza ele vai estar nesse hall de você, eu vou querer ver a cena do submarino. Que dentro do filme do Missão Impossível tem várias missões. Absolutamente impossíveis. Não é nem Missão Impossível, é completamente, absurdamente impossível. Somente Ethan Hunt é capaz. E aí você tem várias dessas missões dentro, né? É como se fosse um jogo de videogame. Você vai passando, vai ficando mais difícil até chegar ao boss. Então, o Missão Impossível, ele faz isso. E eu já vou adiantar aqui do elenco. O elenco é fantástico. O elenco que apoia o Ethan Hunt, todos são excelentes atores, fazem parte, não tem nada forçado. Você tem cada um com a sua parte, que tem a simbiose, que tem a convergência com a trama, que eles elevam o Ethan Hunt, que também o filme fala sobre isso, sobre a equipe. Todo mundo ter a sua missão, todo mundo fazer a sua parte e cada um levanta o outro. Todos os atores ótimos, você acredita realmente que aquilo tá acontecendo. Por mais absurdo que seja a história, você acredita que aquilo tá acontecendo. Junto com a questão da química e do elenco altamente competente, eu tenho que falar da diversidade. Porque aqui em Missão Impossível, nós temos um elenco extremamente diverso, com homens, mulheres, negros, asiáticos, extremamente talentosos e a diversidade da forma orgânica, sem militância. Tem vários, tudo. Então ali você vê realmente como existe, como é aplicada a diversidade que não milita. Então assim, outro ponto grandioso aqui em Missão Impossível. Destaque também para a direção de fotografia, porque várias locações. Cara, galera, o filme transita do gelo do Ártico pro calor da África do Sul. É um bagulho muito é uma experiência sensorial. Essa é a palavra. É uma experiência extremamente sensorial, que você sai de uma situação onde tá um frio e você sente, porque a cena, ela proporciona essa sensação pra você do frio, e depois te leva pra uma África do Sul, galera. Que ali é savana, florestas, cavernas. Então, assim, as locações são fantásticas de Missão Impossível. Olha aqui, ó. Noruega, Reino Unido, Emirados Árabes, ambientes abertos, ambientes claustrofóbicos. Cara, é um banho, é um presente pra quem gosta dessa gama de ação. Então, isso também tem que ser destacado, tá? Você tem diversidade de elenco, você tem diversidade de missão, você tem diversidade de paisagem, diversidade de ambientação. Você tem tudo aqui. Você tem caverna, você tem o céu, o voo, ar livre, você tem submarino lá embaixo. Você tem de tudo aqui num ritmo incrível. A montagem muito boa, som muito legal. Muito bom. Você tem uma imersão incrível que o Tom Cruise conseguiu novamente. Depois do Top Gun Maverick, ele conseguiu fazer um filme... É muito parecido
É muito parecido É. com o Top Gun Maverick. Sim, A sensação que ele te dá. sim, sim. Muito parecido e Tom Cruise acertou de novo. Olha só, outro ponto que eu não senti no anterior, que nesse aqui o filme conseguiu me pegar, é na profundidade emocional. É verdade. Esse aqui eu me envolvi muito emocionalmente, na carga dramática, você tem uma densidade, você tem relações que me deixaram até triste, tem uma situação que eu fiquei triste, tem uma mensagem final linda. Cara, essa parte emocional também é muito boa no filme. E se a gente for falar, por exemplo, de plot, é o famoso plot da situação que é a seguinte: o mundo precisa de Ethan Hunt e existe um tempo para que ele realize uma determinada tarefa, senão haverá um colapso mundial. Então ele corre contra o tempo e ele é o cara, é o único que é capaz de realizar essa tarefa. É super simples esse plot, como todos os outros Missões Impossíveis. Então, dados todos esses pontos positivos, eu, particularmente, não tenho nenhum ponto negativo pra destacar nesse filme. Você tem algum, André? Tenho. Então fala. Tenho 2 pontos que pra mim... eu entendo que é uma Missão Impossível. Ah, eu já entendo, sei. Eu entendo que é o 8. Sei lá, é o 8, né? É o Não, 8. somando tudo. Mas tem 2 coisinhas que não precisava. Tem... Duas coisinhas. aquela lá, né? Tô 2 ligado. coisinhas que não precisava. Foi um pouco... Dá uma passada, Foi, né? passou. Mas Mesmo- eu entendo, é uma Mesmo Missão lá no Impossível. alto, a gente sabendo que a suspensão de descrença tem Isso. que estar na lua. Sim. Mas eu concordo também, eu concordo com você. Tem 2 momentinhos que o Tom Cruise passou. Então, são 2 coisinhas, mas assim, eu entendo que a Missão Impossível 8, eu entendo que o Tom Cruise fez isso justamente pra você ter essa sensação. Tipo, velho. ok. Porque Sim, a intenção é essa. O bom do cinema é causar alguma coisa, mesmo que a indignação, é causar um sentimento. Esse é o ponto. Mas tirando, cara, esses 2, Não, tudo bem. tá tranquilo. Ó, depois que vocês assistirem o filme, a gente troca uma ideia sobre esses 2 pontos aí. Né? Que de certa forma eu concordo, né? Tipo, o filme é uma mentirada e você sim. precisa... Cara, se você não é capaz de fazer o contrato da suspensão de descrença, você não pode assistir Missão Impossível. Se você é uma pessoa que gosta, se envolve muito mais com filmes de vida real, mais pé no chão, europeu, tipo Emílio, você não vai conseguir assistir. A gente tá no 8. Se não fosse tão sucesso, não teria chegado nem no 3. Mas, de qualquer forma, eu me envolvo, mas também considero que naqueles 2 momentos, principalmente no primeiro, né? Num primeiro momento, esse tipo... Pô, meu, aí não. Mas beleza, galera. De qualquer forma, pra mim, uma baita de uma experiência cinematográfica. Adorei, me envolvi demais. Ethan Hunt já é um grande nome da ação. Um dos ícones dos filmes de ação. Tom Cruise tá de parabéns. Se você quer realmente assistir um filme de ação, mesmo num ritmo eletrizante, vá assistir Missão Impossível 8. Minha nota pra Missão Impossível é 10. Eu vou dar nota 8. É bom filme, cara. Eu tô feliz de ver um filme bom. E se você gosta do Missão Impossível, você quer ver um filme bom de ação, você não vai se decepcionar. Muito bom, senhoras e senhores. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.